Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês algo que eu já tinha falado nas aulas presenciais. Nós estamos vendo sobre estrutura de repetição, né, com o while. E eu comentei nas aulas sobre as listas. Nós poderíamos utilizar as listas para agilizar o nosso programa, né, nosso código, utilizando a repetição. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que você trabalha com listas aqui em Python, né, dentro de estrutura de repetição. Lembrar que esse assunto de listas é um assunto que vocês veem na matéria chamada de estrutura de dados. Mas, como é programação, eu vou passar esse conteúdo rápido para que vocês possam utilizar isso e nos códigos que a gente for fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, lista tem aquela mesma ideia quando a gente faz uma lista de supermercado, uma lista de convidados, enfim. É essa mesma ideia que a gente vai colocando várias coisas, né? Dentro de um arquivo só, digamos assim. Então, lista é uma estrutura de dados que você pode colocar, né, dentro daquela sequência várias informações, vários valores, pode ser numérico, pode ser textuais, e não importa se eles estão misturados. Eles podem ser colocados dentro de uma mesma lista, tá? Para o Python reconhecer, né, para a linguagem reconhecer que você está começando a trabalhar com listas, você tem que usar os colchetes, tá certo? Então, a lista, para a identificação de uma lista é os colchetes, ok? E aí você tem que lembrar, professora, como é que eu crio uma lista? A lista, pessoal, se a gente for ver bem detalhado, a lista não deixa de ser uma variável, porque ela vai armazenar informações. Só que qual é a diferença de uma variável que nós já aprendemos para uma lista? A variável, por exemplo, eu crio aqui a variável nome, ela só vai receber uma coisa, correto? Pronto, acabou. Se eu daqui a pouco utilizar de novo essa mesma variável e colocar outra informação dentro dela, essa nova informação que vai ficar dentro da variável nome, não mais Maria. Agora, lista não, vocês estão vendo aqui no exemplo que eu coloquei no material, eu criei aqui uma variável comum, a mesma regra para você criar uma lista, é a mesma regra quando a gente viu para a criação de variáveis. A lista também é uma variável porque ela vai armazenar informações. Só que veja, aqui dentro, ó, eu abri o colchete, né? E aqui dentro eu tenho uma lista de informações, uma sequência aí de informações. Eu tenho a palavra arroz, feijão, macarrão, leite, biscoito, frutas. Então, tudo isso aqui está dentro da lista. Não apenas mais, como a gente já via, né, sobre as variáveis, que eu só coloco uma coisa ali dentro. A lista não, eu posso colocar várias coisas. Esse exemplo que está no material de vocês, eu fiz uma lista com algumas comidas, como se eu fosse fazer ali a lista de compras. Mas nem só assim eu posso misturar textual com número, tá ok? Abrindo aqui o Python, pessoal, mostrar para vocês como realmente eu posso misturar a minha lista, eu vou criar aqui a variável lista, ok? E ó, para indicar que é uma lista, eu tenho que abrir um colchete, tá? Abri aqui o colchete e posso colocar algumas palavras, aí isso vai ficar ao meu critério, enfim. Você pode também colocar entre aspas duplas ou aspas simples, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Maria, vírgula, ou seja, quando eu estou criando lista, que eu posso colocar várias informações, eu separo essas informações com a vírgula, tá bom? Maria 19. Pronto, eu criei essa minha lista, ela tem informações textuais, né? Tem que Maria e escola, e eu também tenho informações numéricas, 19, 2021, e tem um número aqui quebrado, 3.14, tá? Então, criando a lista e vou printar, ou seja, vou mostrar essa lista. Mesma coisa, chama o print, que é a função de mostrar, e eu chamei aqui a variável lista, que é uma lista, tá? Então, ela vai mostrar, ó, obviamente, deu um print e vai mostrar o que tem lá. Então, Maria, 19, escola. Então, veja, quando você cria uma lista, você pode colocar várias informações. Essas informações podem ser de tipos diferentes, tá bom? Outra coisa que a gente tem que entender é que cada componente ou cada item da lista, tem o nosso exemplo aqui, né? Eles ocupam uma posição naquela lista. É como você faz uma fila, né? Você vai fazer a fila lá para receber a merenda, então cada aluno que está naquela fila tem uma posição, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e assim para frente, né? Então, a mesma ideia que a gente tem de uma fila, a gente também que tem na lista, e cada elemento que está na lista vai ter uma posição. Agora, detalhe, pessoal, a contagem de posições em uma lista
começa do zero, tá? Não vai começar com 1, 2, 3, não. Aqui na programação, a posição de um elemento, ele sempre vai começar do zero. E não é só aqui no Python, não, tá bom? Outras linguagens de programação que vocês forem trabalhar, foram ver durante aqui os 3 anos que vocês vão estudar, vocês vão ver que linguagens como C, como Java, quando você trabalha também com listas, porque existe lá e essa estrutura também em outras linguagens, você vai ver que essa contagem das posições, né, começa do zero. Então, aqui, ó, o arroz está na posição 0, o feijão está na posição 1, macarrão 2 e assim vai. Ah, professora, para que isso? Porque a gente pode acessar, pessoal, individualmente cada posição. Se eu quero, por exemplo, mostrar só quem é, o que está dentro da posição X, então vai mostrar só aquela posição. Obviamente que a gente não vai trabalhar tanto com isso, mas é bom que vocês entendam que você pode acessar cada elemento dessa lista pela posição, tá? Então, como é que você acessaria, por exemplo, eu quero mostrar aqui a lista, mas eu quero acessar uma posição X, eu vou colocar aqui 2. Então, ele vai mostrar a minha lista, o que tem dentro da posição 2. Veja, a posição 2 não vai ser 19, tá? A gente tem que lembrar que começa do zero. Então, a Maria está na posição 0, o 19 está na posição 1 e a escola está na posição 2. Então, quando eu der o Enter aqui, ó, vai aparecer escola. Então, veja que eu acesso a lista, entrei aqui na lista, mas eu posso especificar o que eu quero mostrar, qual a posição, algo que eu quero mostrar. Então, eu coloco aqui o número dessa posição, tá bom? Tem um exemplo disso no material de vocês, tá aí. Eu coloco também algumas especificações, como essa nova função aí, que vai contar a quantidade, tá? O len, pessoal, ele vai contar a quantidade de itens na lista. Então, se a gente for contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, certo? Mas as posições, lembrar, começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não confunda, o len é para contar a quantidade. Vamos usar o len aqui, ó, vou dar um print, e dentro desse print eu vou usar a função len para minha lista, certo? Então, esse len, como eu falei, ele vai contar quantos itens tem na lista. Se a gente for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 itens na lista. Então, tá aí, ó. O len, ele vai te dizer quantas coisas vai estar dentro da lista, tá? Então, tá o exemplo do len e também dessa questão das posições no material de vocês. Mais outros exemplos de código, acessando posições em conjunto, ó, veja que eu coloquei aqui, ó, compras, que é a lista aqui do exemplo, que ele está indo de 1 a 3. Aqui não é 1, a gente tem que lembrar 0, 1, 2, 3. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, ó, vai começar da posição 1, então o feijão vai aparecer e vai até o 3. Então vai aparecer feijão, macarrão e leite, certo? Eu estou acessando essas posições ao mesmo tempo e vai mostrar essas informações, tá? Só corrigindo aqui, pessoal, que eu falei, né, mostrar do 1 ao 3, veja que tá aqui as respostas, ó, compras, ele tá acessando o 2, ele vai mostrar o macarrão, tá ok. Depois, compras 0, vai acessar o primeiro endereço, é o arroz, tá ok. E quando eu coloco de 1 a 3, lembrar, o último ele nunca vai aparecer, tá? Então, não é que vai aparecer feijão, macarrão e leite, só vai aparecer o feijão e o macarrão. O 3, ele não vai, a última posição nessa combinação aqui, no caso, a posição 3, que seria o leite, ela não aparece, tá certo? Só para não confundir aí do que eu disse para o que tá aqui, tá bom? E a gente tem algumas ações com listas, a gente não vai ver todas, até porque, como eu falei, não é o nosso assunto aqui da aula, mas é porque é interessante a gente aprender listas para usar nas nossas estruturas de repetição, né? Então, tem algumas funções, tem o append e o pop, pessoal, são as duas ações que eu vou mostrar para vocês. Essas demais, insert, remove, clear, index, count, sort e reverse, infelizmente eu não vou mostrar para vocês, mas tem muita videoaula boa por aí, tem muito, simplesmente, sites que não tem videoaula, mas mostra mais ou menos como é que faz. Eu vou deixar lá no Google Classroom alguns sites com isso aí para quem quiser se aprofundar no estudo sobre listas, tá bom?
Então, como eu falei, nós vamos ver apenas o append e o pop. O append, pessoal, é adicionar. Se você quer adicionar algo na lista, então você vai usar essa função de append. Tá aí um exemplo que eu coloco no material de vocês, ou seja, aqui eu estou fazendo uma atribuição direta, né? Arroz, nananana. E quando eu faço compras, que é a minha lista, ponto, append, e coloco uma informação, significa que essa nova informação vai ser adicionada aqui no final da lista, tá? Então, quando eu dei o print compras, apareceu o arroz, o feijão, o macarrão, leite, biscoito, frutas, que já estava, né? E quando eu adicionei a carne, utilizando o append, essa nova informação foi para o final da lista. Vai ser sempre assim, você, utilizando o append, sempre vai adicionando aquelas informações no final. É a mesma coisa de uma fila, né? Você vai entrando ali na fila e quem chega por último vai ficando, obviamente, no final daquela fila. O pop é ao contrário do append. Se o append adiciona uma informação no final da nossa lista, o pop ele vai excluir a informação que está no final. Então, eu tenho aqui, ó, compras, né? Eu fiz uma adição dessa informação de carne e agora eu estou fazendo um pop, compras.pop. O que vai acontecer? Ele vai excluir a última coisa que está na nossa lista. Então, tá aqui a lista com a carne, né, com o acréscimo da carne, e depois está uma lista sem a carne, porque eu justamente coloquei o compras.pop, que é a função de remover, de excluir quem está do último, ok? Então, vamos aqui para a nossa listazinha, que eu já estou trabalhando. Então, por exemplo, eu posso acrescentar mais um elemento, utilizando o append, aqui nessa nossa lista, que tem Maria, 19, escola, e eu vou colocar agora essa palavra, né, esse nome Pedro, tá? Se eu der um print na lista, ele vai mostrar os novos valores. A Maria, 19, escola, 2021, 3.14 e o Pedro que eu acabei de acrescentar. Vou acrescentar mais uma informação, tá? Vou acrescentar a informação 10, um número. E se eu der um print na minha lista, você vai ver que o número 10 vai lá para o final e ele mantém Maria, 19, escola, 2021, 3.14, Pedro e 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função pop, simplesmente assim, ó, lista.pop. O que vai acontecer? Ele vai excluir, ele até mostra o que ele excluiu, ó, excluiu 10, e quando eu printar a minha lista, você vai ver que não tem mais o último item que estava, né? Que era o 10, porque eu acabei de excluir. Essa aqui é a minha lista atual, certo? Então, essas duas funções de adicionar e excluir, a gente vai utilizar muito o append quando estivermos vendo e mexendo, né, com o while para acrescentar algumas coisas. Então, a gente vai utilizar muito o append, e o append é simplesmente isso, tá? Chama a lista que já existe, no nosso caso, coincidentemente é lista, né? Ponto e a função append, e entre o parênteses a gente vai colocar a informação. Se for número, você está vendo que eu boto direto. Se for palavra, algo com texto, né? Com letras, eu tenho que colocar entre aspas duplas ou simples, tá ok? Então, professora, como é que eu utilizaria a lista, né? Essa estrutura de dados dentro do meu código? Eu coloquei um exemplo aqui, eu cheguei até a falar nas aulas. Por exemplo, imagine que você tem que receber informações de 100 alunos. Será que você vai colocar nome 1, nome 2, nome 3, até o nome 100, você iria criar 100 variáveis para pegar o nome de todos esses alunos? Eita, haja variável, né, pessoal? Então, essa ideia simples faz com que a gente possa utilizar listas. Em vez de você criar 100 variáveis, você cria simplesmente uma lista e dentro dela você pode colocar várias coisas. Então, um exemplo que eu até fiz para vocês na aula passada foi justamente sobre os nomes dos jogadores, né, do time de vôlei. Então, o vôlei são 6 jogadores. Então, a gente criou, né, 6 variáveis, tá aqui. E veja que aqui é tudo igual, né? Isso aqui é uma repetição. Então, a gente vai utilizar a repetição que nós já estudamos, que é o while. Em vez de criar essas 6 variáveis, nós utilizamos só uma, que é uma lista, e vai colocando as informações dentro dela. Então, um exemplo tá aí, né? Peço que você refaça esse código está correto, refaça no seu celular, refaça no seu computador, para você ver como é que é
a utilização de listas e com a repetição. Bom, veja que no início eu estou criando uma lista, que eu chamei ela de nomes, e ela está vazia, ela simplesmente está com os colchetes dela aqui. Por que eu fiz isso? Justamente para indicar para o Python, ó, isso aqui não é uma variável comum, é uma lista. Quem identifica que é lista é justamente a presença dos colchetes. Por que ela está vazia? Porque eu só vou começar a preenchê-la lá dentro do while, porque o while vai me ajudar a pegar essas 6 informações que são os nomes, tá? E aí eu continuo, lembre-se que toda vez que eu utilizo essa estrutura while, né, que é uma repetição, eu tenho que utilizar uma variável auxiliar, estou iniciando do 1, certo? O i vai ser essa variável auxiliar do while, que vai até o 6, né? Por isso que eu estou começando do 1 e vai, ó, até o 6. Então, eu vou pegar 6 informações. E aqui dentro, ó, veja, mais uma vez, pessoal, eu falei isso na aula presencial. Essas informações que estão afastadas, significa que essas 3 linhas aqui fazem parte do while. Já esse print não faz parte, certo? Muita atenção nisso. Então, eu coloquei aqui uma variável comum, tá? Um n, a mesma estrutura do input, né? A gente já conhece isso. Digite o nome. Só que ela vai digitar esse nome, a pessoa vai digitar esse nome, vai ser adicionado aqui na variável n, e eu utilizo essa variável n para ajudar a acrescentar aqui dentro da minha lista, de que é nomes. E aqui o append aparecendo. Então, nomes, append n, que é a variável que está recebendo os nomes. E aí eu vou acrescentando esses nomes dentro da minha lista de nomes. E aí eu faço um incremento aqui, tá? É o i mais igual a 1, que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, como se fosse i recebe ele mesmo mais 1, tá? Então, essa nova forma aí aqui é um i, tá? I mais igual 1 é a mesma coisa desse outro aqui. É só para vocês aprenderem mais coisas. E aí, quando eu termino de fazer isso e coloco para rodar, ele vai fazer justamente isso aqui que eu coloquei, ó. Digite o nome, Roberta, Bruno, Gabriela, Fernando, Daniel e Débora. E veja quando eu coloquei nomes digitados e chamei a variável listas, né, a variável lista, que é nomes, ele mostrou todos os nomes que eu adicionei. Então, eu não precisei criar 6 variáveis, como nesse caso aqui, né? Eu não precisei criar nome 1, nome 2, nome 3. Eu simplesmente criei uma lista e dentro do while eu utilizei essa operação de repetição para eu capturar todos os nomes. Tá aí um exemplo prático no material, tá aí também a resposta para você ver. Faça esse código, refaça esse código para você sentir aí como é que se faz isso. E aí, essa questãozinha aqui, eu fiz essa questão em sala de aula, né, na presencial, e aí na próxima página, justamente todo o código, tá? Com outras interações, ou seja, vai aparecer a presença de listas, ó. Tem a lista nomes, tem a lista idades, tem a lista alturas. Lembre-se que era um código para ajudar o time de vôlei, né? O programa dev pediu o nome, a idade e a altura, ou seja, eu criei 3 listas. A lista que vai armazenar só os nomes, uma outra lista que vai armazenar as idades e uma outra lista que vai armazenar a altura, certo? Porque lembre-se, no código que eu fiz em sala de aula, eu não mostro as alturas, eu já vou fazendo uma soma, né, dessas alturas. Aqui não, eu armazeno também as alturas e as idades em uma lista. Por isso que está aqui, ó, as 3 listas iniciais zeradas, tá? Mas são listas por conta da presença do colchete, a gente já sabe isso. E aqui as nossas variáveis de soma. Lembre que eu faço uma soma, vou acumulando, né? Mostrei isso, como é que faz esse processamento interno para vocês. Eu tenho aqui minha soma da idade, a soma da altura, elas estão iniciando com 0. Por quê? Para não influenciar nessa soma, porque se eu somar 1 mais 0, pessoal, vai dar 1. Eu não influencio nessa soma. E agora sim, aqui eu começo o meu while. Veja que toda essa galera aqui, ó, está fazendo parte do while. Veja que está afastado. Significa que esse bloco todo aí faz parte do while. Já essa galera para baixo não faz parte mais do while, só vai aparecer depois que terminar o while. Muita atenção nisso, tá? A variável que auxilia o while, que vai de 1 a 6, e aqui eu começo, o x vai receber este nome, que eu vou digitar,
essa mesma variável x, eu vou usar ela para acrescentar aqui no append, que vai ser adicionado este nome dentro aí da minha lista de nomes. E veja, pessoal, o seguinte, essa mesma variável x, ela vai ser uma variável aí que eu utilizei ela para auxiliar as informações serem adicionadas nas listas, certo? Porque a partir do momento que eu utilizo ela aqui de novo, o que tinha dentro dela vai ser apagado, vou colocar agora idade. Então, eu posso usar isso como uma técnica para auxiliar aqui na minha criação das listas, certo? O que acrescentou, que está diferente desse conteúdo, né, desse programa, para o que eu fiz em sala de aula, foi simplesmente a presença das listas. O resto, eu expliquei, fiz com vocês juntos lá na sala, expliquei o porquê de cada uma dessas coisas, expliquei o porquê disso aqui, né, que é um acúmulo de somas, que é a mesma ideia desse, e aqui um incremento, né, do i, que é a nossa variável auxiliar do while, para ele ir do 1 para o 2 para o 3 até o 6 e depois terminar. Depois que termina todo esse código, essa repetição, ele vai vir para cá, faz isso aqui, que é tirar a média, né? Lembre-se que isso aqui é a média da idade e da altura, e depois ele vai mostrar tudo isso aqui, tá? Então, tá aqui, pessoal, o meu código aqui dentro do Python, certo? Pegue esse código, refaça aí na sua casa, com o seu celular, com o seu tablet ou com o seu computador, certo? Eu já mostrei vários aplicativos, se você não tem computador, mas tem um celular, mostrei o aplicativo para você fazer isso. Coloque isso aqui do jeito que está aqui, cuidado, vou falar sempre, desse espaço aqui, ó, que tem, certo? Isso aqui não está aí de graça, isso aqui é para mostrar que essa galera até aqui, ó, faz parte do while. E isso aqui, a partir do MI, já não faz parte mais, tá? Então, refaça isso aqui, eu vou botar para rodar, pra gente ver, eu vou mostrar aqui para você. Ó, digite um nome, ele já tá aqui dentro do while, né? Então, eu vou digitar aqui o nome dos jogadores de vôlei. Então, eu vou fazer isso aqui 6 vezes, né? Nome, idade, altura, 6 vezes. Então, tá aí, pessoal, eu digitei um nome, ó, um nome. Vejo que tem 6 jogadores, né? Bruno, o Álvaro, o Isaac, o Douglas, o Alan e o Fábio, com suas respectivas idades e altura. E aí, cada um dos nomes, ó, tem aqui jogadores. Bruno, eu coloco esses nomes dentro de uma lista e depois eu dou o print, né? Tá aqui, para mostrar todos esses nomes que eu fui acrescentando. Mesma coisa das idades, ó, 21, 23, 24, 25, 23, 26, as alturas também. Então, peguei cada uma das informações que eu fui digitando, estão gravados, né, estão armazenados dentro das listas, e depois eu faço a média aí, tem um cálculo, né, que eu faço da média das idades, tá aqui, a média desse time é de 23 anos, e a altura, a média da altura desse time, com as informações, é mais de 2 metros, tá? Então, tá aí esse código que eu já tinha feito em sala de aula, mas agora utilizando a lista. Então, a partir das próximas aulas, eu vou sempre estar utilizando lista, para quando está pedindo nomes ou algumas informações que a gente sabe que vai ser mais de 3 informações, obviamente. Nós estamos utilizando o while, né, que é uma estrutura de repetição. Então, para facilitar a nossa vida, a gente faz aí utilizando a lista, tá bom? Então, refaça esses códigos que estão no material, que está aqui no vídeo. Dê um pause aí, refaça o código para você vendo como é que utiliza a lista, tá ok? Bons estudos, pessoal!